Léo apresenta... Rapaz, esqueci de colocar o webcam. Então. Hello, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo. Que vai ser mais um vídeo do Utopia. Dessa vez o último sobre a Illumination. Então vamos nessa. Se você já me conhece, você provavelmente também conhece o Dr. Sul de Tabela. Eu fiz 3 vídeos falando do trabalho desse cara e, consequentemente, fiz 3 vídeos falando do Lorax da Illumination. Na verdade, só o primeiro e o... Não, o segundo e o terceiro que falou sobre ele. E, pelo que parece, esse tema atrai bastante de vocês. Eu não faço ideia do porquê. Eu sei, eu prometi da última vez que eu nunca mais iria dedicar um vídeo a esse Muppet laranja de novo e como um homem de... Mas é um vídeo sobre o Dr. Sul, não sobre o Lorax. A palavra que eu sou, eu vou cumprir isso. Isso aqui não é sobre Lorax. Esse vídeo, pela primeira vez, não é pra falar sobre alguma obra específica do Dr. Seuss, e sim pra falar do próprio Dr. Seuss. Não de uma maneira biográfica, eu definitivamente não conheço ele o suficiente pra resumir a vida dele inteira, mas sim de uma maneira artística. Afinal, o cerne pra gente conseguir entender a arte de alguém é Tem a biografia do Dr. Seuss? dessa pessoa. E a única forma de entender um artista é olhando mais a fundo a... Falando em biografia, qual é aquele cara que a biografia dele é feita de Lego? Será que algum dia eu vou ter minha própria biografia? Não, sei lá, não importa. Vamos voltar pro vídeo. sua própria arte. Eu sei, confuso pra caralho, mas você vai entender. Opa, não, pera, não era pra tocar não. Claro que eu não posso presumir que você que tá assistindo se lembre ou sequer tenha visto os meus vídeos anteriores. Então, vamos dar um contexto rápido. Theodore Seuss Geisel, ou Dr. Seuss, foi um cartunista e autor de livros infantis. No caso, ele nem sempre foi assim. Afinal, como toda pessoa que nasceu no início do século XX, ele acabou sendo muito influenciado pelas 2 grandes guerras. E a sua arte, consequentemente, também. Então, durante bons anos, o Seuss foi um forte cartunista político. Na maioria das vezes, fazendo uma grande oposição. E em outras vezes... Miudinho? Nem tanto, se é que eu posso colocar assim. Mas não adianta criticar. Além dele ter se arrependido pelas suas charges infelizes, seria muito anacronismo da minha parte fazer esse juízo sobre alguém que nasceu há um século atrás. Só explicando um pouquinho melhor, porque eu acho que não ficou muito claro. O Dr. Seuss, ele tinha um sentimento anti-nipônico. Até agora já teve 2 coisas que eu tenho que censurar. Forte, ou seja, anti-japoneses. Porque durante a Segunda Guerra Mundial existiam 2 lados da moeda. O lado dos aliados, que era Estados Unidos, União Soviética, França, Inglaterra... Pera, União Soviética? Ah, tá, na Primeira Guerra. Não, na Segunda Guerra. Que tava lutando contra a Alemanha nazista, e o eixo, que era a galera como a Itália. Que era a Itália, o Japão e a Alemanha. Que tinha Mussolini, a própria Alemanha e o Japão. Tanto que teve um ataque de Pearl Harbor, que foi aquele ataque em que o Japão jogou, né? E também teve a famosa... Que eu não sei se eu posso chamar o nome. O... P... Wahame. Open. Pen. Não. Ah, socorro. Pen. Home. Open home. Open home, que é quando o Homer dos Simpsons abriu a porta. Uma kamikaze, vários de seus soldados... Esse evento foi chamado de Open Home. Open de abrir e home de home. Open Home. Open Home. na base de Pearl Harbor, no Havaí, que era dos Estados Unidos. Então o Dr. Seuss odiava os japoneses justamente porque para ele todo japonês era do eixo, todo japonês se apoiava a Alemanha. Só que é isso, só dando contexto mesmo. Ele não odiava por simplesmente odiar. Era o contexto da Segunda Guerra e dos países que ele estava contra.
Ou melhor, que os Estados Unidos estavam contra. Enfim, eu queria trazer esse fato do Dr. Seuss porque eu queria mostrar que até mesmo quando a sua arte tinha um cunho político, ou seja, visava um público-alvo completamente diferente das suas obras infantis, ele nunca perdia justamente o que fazia ele ser ele. Os animais fabulescos, as construções reformadas e toda essa estética que se você não visse nenhum balão de fala, ou sim, você poderia realmente acreditar que fazia parte de algum conto infantil dele. Justamente por ser feito pelo Dr. Seuss. E foi envolto nessa estética seussiana que ele se tornou um dos autores mais... Seussiano? Ah, socorro! Tá saindo muito catarro pelo meu nariz mesmo. Ai. comercializados no mundo inteiro, tendo vendido mais de 600 milhões de cópias em 60 livros. Milhões? Se por acaso você não consegue entender o tamanho desse número, essas vendas ultrapassam o livro mais vendido do mundo, que é Don Quixote. Isso aí sem considerar a Bíblia, mas o pessoal não considera. 600 milhões de cópias em 60 livros. E se por acaso você não consegue entender o tamanho desse número, essas vendas ultrapassam o livro mais vendido do mundo, que é Don Quixote. Não é a Bíblia? Isso aí sem considerar a Bíblia, mas o pessoal não considera a Bíblia um livro comercial. O Dr. Seuss revolucionou a forma de contar a história. Será que vendeu a Bíblia? Eu tenho aqui uma Bíblia. Na verdade, eu tenho... eu tenho duas Bíblias. Eu tenho duas Bíblias. Essa aqui menorzinha, que é a Bíblia O Mundo de Otávio, Bíblias e Estudo Kids, que tá com poeira. E tem a Bíblia que a única que eu realmente li. Que é a Bíblia Pop Kingstone, que é essa aqui. Eu cheguei até a página. Deixa eu ver em que página eu cheguei. Socorro! Ah, sei a página. Deixa. Ah, sei. Eu cheguei até a página 220. 200. Ai, essa é pesado. A página 220. Ai. Não dá pra ver, mas é. Então, cheguei na página 220. Agora deixa eu guardar essa Bíblia. Calma. Ok, vamos continuar. Se tornou inspiração para milhares de outros escritores e influenciou a vida de milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. Que bonitinho. Mesmo após a sua morte, ele continuou sendo bastante revisitado, com séries animadas, livros póstumos e até mesmo animações. Eu juro que eu tento manter esse maluco longe de mim, mas parece que é imã, sabe? Tá sempre voltando. O negócio é quando você transforma a sua... O Lorax é o verdadeiro I always come back no seu produto. Quando você comercializa sua criatividade, ela ao longo do tempo tende a ir se deformando. Não de uma maneira necessariamente ruim, mas as coisas definitivamente mudam. Os prazos apertados fazem você terminar algo, as exigências da distribuidora fazem você mudar algumas coisas, e quanto mais famoso você for, mais cuidado você precisa ter com a sua imagem. Então, suas obras precisam criar um padrão para evitar uma queda comercial muito grande e para não sujar o nome de alguma maneira. Porque Dr. Seuss, mais que seja um nome bonito, é um nome fantasia de uma empresa. É uma marca. E por mais que o Seuss ele fosse enorme, né, papo de ser uns top 10 maiores escritores do mundo, nem ele estava salvo disso. Nem ele estava livre do sistema. E assim, gente, ó, eu sou um youtuber, tá ligado? O sistema que eu lido há mais de 5 anos tem nome e ele se chama algoritmo. E por mais que vocês amem de coração tudo que eu faço aqui, é inevitável, sabe? Eu mudo títulos para serem mais chamativos, eu faço thumbs com cores que às vezes eu nem queria fazer, mas que eu sei que vai ser melhor pra retenção do canal. Eu vivo disso. Eu preciso vender o meu peixe, tá ligado? E o Seuss, ele também precisava. Qualquer artista comercial precisa vender o seu peixe de alguma forma. Infelizmente, é horrível, mas é assim que o sistema funciona. Infelizmente.
que eu encontrei para desestressar quando todas as cobranças ficavam fortes demais foi fazer outras coisas. Fossem vídeos leves de jogos como Minecraft, que eu fazia lá no início da pandemia, ou até propostas realmente diferentes do que eu normalmente faço, como, sei lá, entrar no mundo da música que eu entrei recentemente. Legal. E é aí que a gente sai da contextualização e entra no ponto principal desse vídeo. O Dr. Seuss... Não, pera, eu tô gravando o vídeo errado, não era pra... Hoje eu ia gravar outro vídeo hoje, mas eu tô gravando esse vídeo. Tá, mas estamos aqui, vamos continuar. Assim como eu, também tinha uma válvula de escape. E o nome dela era Pinturas da Meia-Noite. Pinturas da Meia-Noite. No primeiro dia de dezembro de 95, 4 anos após a morte do Dr. Seuss, o livro The Secret Art of Dr. Seuss foi lançado. Esse livro revelou dezenas de artes que nunca haviam sido comercializadas. Rapaz, ele morreu faz tempo. Eu achava que ele não morria. Eu achava que ele não tinha morrido faz tanto tempo. Na verdade, eu nem sabia que ele tinha morrido. Enquanto o autor era vivo. O interessante dessas artes é perceber que... Saudades de apenas um show. Não, pera, eu falei errado. Não é saudades de apenas um show. Eu tô com saudades de Tuntubes. Inclusive, você sabia que apenas um show vai voltar, então? Saudades de Tuntubes. Um cara, ele fez um canal sobre o Tuntubes. E quando esse canal acabou, eu fiquei com um sentimento. Mas por algum motivo eu escrevi esse sentimento só um ano depois do canal do cara ter acabado, o do Tuntubes. Que Tuntubes é da Cartoon Network, mas um cara fez um canal pra repostar os vídeos do Tuntubes. Então leiam aí. Ok, já dei tempo suficiente. Vamos voltar pro vídeo. Eu nem sei porque eu tô mostrando isso. Eu tava vendo um vídeo interessante dessas artes é perceber que mesmo quando o Dr. Seuss tinha total controle criativo... Eu tava vendo um vídeo sobre Dr. Seuss e do nada eu comecei a falar sobre Tuntubes. E até mesmo aquela mesma paz que você sempre conseguiu sentir em cada obra que ele fazia. Mas é claro que as coisas não são iguais. Eu não faria um vídeo se fosse. Como o Seuss, ele viveu boa parte da sua carreira ou fazendo charges sem cor ou escrevendo histórias infantis, ele nunca teve muita liberdade de explorar certos tipos de ambientações e cores antes. Não dava pra criar uma história infantil com cenários mórbidos, assim como não dava pra criar charges à noite, porque pode não parecer, mas um cenário todo preto gastava tinta demais. Então quando ele se viu livre pra poder explorar as cores que bem entendesse, ele pôs tudo isso à prova. Quadros como The Staggered Eve ou In Wonder Where My Emma Is Tonight são ótimos exemplos. Quadros que utilizam do preto pra criar um contraste muito legal esse quadro. Forte com as cores mais quentes. Não entendi nada, mas legal. Das outras construções, ou no caso do segundo, com os animais. Esse eu acho que entendi. Por serem peças únicas, dá pra notar também o esforço que o Seuss colocou individualmente em cada obra, com pinturas bem mais trabalhadas e uma carga emocional mais forte também. Garibaldo? Eu simplesmente fiquei apaixonada. Por serem peças únicas, dá pra notar também o esforço que o Seuss colocou individualmente em cada obra, com pinturas bem mais trabalhadas. Garibaldo é você? Não, não é não. E vocês são Garibaldo? Não, também não são. E uma carga emocional mais forte também. Um quadro que eu simplesmente fiquei apaixonada até hoje foi esse Love and Music, que mostra os personagens do Seuss tocando o que parece ser um banjo e colorindo o mundo todo à sua volta com a própria música. Alguns quadros, por sua vez, se mostravam bem autobiográficos também, como esse que literalmente se chama Autorretrato do Artista Preocupado com o Seu Próximo Livro, onde mostra essa grande criatura branca com um olhar um pouco triste em um cenário completamente escuro, quase como se ela fosse a única coisa existente naquele local todo, praticamente gritando como se ela estivesse sozinha. Ou essa que se chama Meu Deus, eu pareço tão velho assim, onde eu não preciso falar nada. É extremamente autoexplicativo.
E é assim que a coleção do Dr. Seuss ia. Nem tudo tem um significado tão óbvio ou algo muito grande, já que por ter sido feito apenas para si próprio, às vezes tem sentidos e interpretações que só o Dr. Seuss poderia nos dizer. Mas a arte não é sobre ver o significado que o autor quis que você visse, e sim o significado que você acaba interpretando. Afinal, a arte é uma janela para sua própria vida. Ao mesmo tempo que eu posso olhar para essa pintura e lembrar de um familiar meu, você pode olhar e se ver nela. E tá tudo bem. É literalmente sobre isso. E é muito... Ou não pode ver nada. Isso também pode acontecer às vezes. Bacana ver artes como essa, sabe? Uma arte que nunca poderia ser publicada em uma revista infantil. Afinal, um gato fumando um cigarro não é lá o melhor exemplo para as crianças. Mas que nos mostra muito bem a pessoa que o próprio Dr. Seuss era. Mantendo com o seu corpo um ser dócil, um ser calmo e inofensivo, como gatos e animais que ele sempre desenhou, mas com uma mentalidade mais velha. O cigarro representando um de seus vícios e as cores a sua própria consciência. Eu amo a dicotomia dessas pinturas. Eu amo o vazio misturado com a paz. O Dr. Seuss fumava cigarro? Não sabia. As quentes misturadas com as cores frias. E no final eu amo todo esse surrealismo que ele traz em quase toda a obra. Que não parece fazer sentido nenhum, mas que brilha justamente por essa despretenção. Nem tudo precisa fazer um sentido grande, nem tudo precisa ser genial. Às vezes é só pra desabafar. É só pra expressar um sentimento. E aí que eu chego num momento muito especial desse vídeo. O Dr. Seuss fez essas artes por anos e anos e ninguém nunca soube. Nunca se tornou uma estética ou algum tipo de moda os artistas infantis criarem versões pessoais de suas obras. Isso sempre foi uma necessidade. Uma necessidade artística e principalmente pessoal. E pra provar justamente esse ponto pra vocês, eu queria trazer outro exemplo. Um exemplo do nosso lado do mundo. E um exemplo mais conhecido por nós. O Ziraldo. Grande Ziraldo. Se o Dr. Seuss precisou de mais... do menino maluquinho. 480 caracteres de introdução, eu acho que o Ziraldo só precisa de 16. Ou seja, menino maluquinho. É claro que não dá pra reduzir a carreira de um dos maiores gênios brasileiros em apenas um show. Saudades de apenas um show. Em apenas um show. De apenas um show. Em apenas um show. Foi mó piada. Apenas mas é que o menino maluquinho moldou... Qual é a chance? Eu falei sobre Tuntubes, apenas um show e tal, e o cara faz uma referência a apenas um show super aleatória no meio do vídeo. Qual é a chance? Qual é a chance? Eu fui tão aleatório quanto o cara. Eu comecei aleatório, aí ele qual é a chance disso acontecer? A infância de tanta gente, eu incluso, que ficaria difícil não começar por ele. O Ziraldo construiu um estilo narrativo e visual tão único que não importava a história. Podia ser simplesmente uma fábula sobre uma cor. Você sabia exatamente que era do Ziraldo. E essa história em específico não só é muito boa, como me moldou como ser humano. E eu tô falando sério mesmo. Eu vou até contar uma história pra vocês pra dar um tipo de contexto. Ó, quando eu era mais novo, eu era muito agressivo, sabe? Fisicamente mesmo. Eu jogava régua nos amiguinhos, batia nas pessoas, eu explodia de raiva o tempo todo. Enfim, era difícil lidar com o meu temperamento. Isso, naturalmente, me causava uma exclusão. As outras crianças não queriam estar comigo e, em certas partes, era entendível, sabe? Eu não era a melhor companhia da face da Terra, mas em outras partes também foi muito cruel, porque essa exclusão me fez ter muito medo de tudo. Me fez criar paranoia sobre mim mesmo, e aí juntava isso com o meu temperamento, ficava... E uma das sessões com uma psicóloga da época, ela acabou usando esse livro como um artifício lúdico para tentar me ajudar, já que é assim que funciona a psicologia com crianças, né? Você tem que brincar, desenhar, escrever, ler. E no conto do Flix, o Flix ele é uma cor, assim como o vermelho, o amarelo, uma cor. Só que por ser uma cor extremamente específica, ela nunca se via incluída em... Essa cor existe? Nada. O sol era amarelo, a grama era verde, os mares eram azuis. Deixa eu ver. Flix. É uma marrom mais clarinho. Flix. Eu quero a cor. Cor. Tá, existe essa cor. Tá. Ok, voltando.
E nada Nada era era Flicts. Flicts. Porque Flicts não era uma cor forte. Não era uma cor que trazia paz, mas também não era uma cor que evocava sentimentos no geral. Era só Flicts. Triste. Algo sem sal. Algo aparentemente inútil. E isso fazia a cor se sentir extremamente deslocada do mundo. Afinal, se nada é Flicts, então pra que ela existe, sacou? E querendo ou não, a metáfora aqui ela é bem clara. Às vezes a gente não tem nada que se destaca na sociedade. A gente não é super inteligente ou super sociável. Às vezes a gente é só extremamente esquisito. É até mesmo difícil de lidar, como era difícil de lidar. É engraçado que o Mega Man não foi colocado como super inteligente. E sim a Rosane. Comigo naquela época, Engraçado. isso acaba excluindo a gente do meio. E junto dessa exclusão faz a gente se sentir mal. Não por sermos ruins, maldosos ou monstros. E sim, diferentes. E sim. Olha, eu não quero ser maldoso. Eu não quero ser maldoso. Mas se alguém me batesse, eu não ia querer ficar perto dessa pessoa. Eu não quero ser maldoso, mas vamos continuar. Difíceis. E a moral que o Ziraldo dá no final é que, por mais que a Lua, ou seja, o nosso satélite natural, que move os oceanos e ilumina as noites, pareça branco de longe, é só a gente chegar mais perto que a gente percebe. A Lua Deixa eu ver. é que, por mais que a Que sumiu, o olhar mais agudo não pude adivinhar para onde tinha ido. Para onde tinha fugido. Em que lugar se escondera o frágil, feio e aflito Flicks. Lua, ou seja, o nosso satélite natural, que move os oceanos e ilumina as noites, pareça branco. E nas noites muito claras, quando a noite é toda dela, a lua é prata e ouro. Enorme bola amarela. De longe, é só a gente chegar mais perto que a Mas gente ninguém sabe a verdade, a não ser os astronautas. percebe. A A lua é Flicts. Flicks. Criando uma metáfora muito bacana que mostra que talvez a gente só esteja no meio errado. Talvez Flicks na Terra não seja realmente uma cor importante, mas fora dela, logo ali pertinho, ela acaba sendo a cor de um satélite natural inteiro. Ou seja, literalmente, a cor mais importante. Enfim, depois de uns anos eu me mudei de colégio, conheci ótimos amigos. Legal. Amigos tão esquisitos como eu e que dá pra Marcos cultivar Alves. uma amizade realmente bacana. E até hoje eu lembro desse livro, pra você ver como essa obra desse cara foi impactante na minha vida. Foi marcante. Mas enfim, chega dessa velocidade toda. Isso tudo foi pra te fazer conhecer o Ziraldo. Nesse caso, conhecer ele como um artista. Eu já até esquecido, eu já tinha até me esquecido. Eu tava tão imerso no Flicks que eu tinha me esquecido sobre o que era o vídeo. Eu tava tão imerso na log do Flicks que eu já tinha até me esquecido do... Eu tava tão imerso na log lá do Tropia que eu tinha me esquecido do que era o vídeo. Comercial. Porque assim como o Dr. Souls, ou eu, ou qualquer artista, o Ziraldo também tinha seus momentos de criar arte pra si Não, mesmo. não De tenho. desabafar e Será que eu tenho? Não sei. ser 100% ele, sem nenhuma marra possível. Nesse livro de 88, intitulado só de Ziraldo, a gente meio que tem uma biografia visual de toda a jornada do desenhista durante toda a sua carreira. Legal. Desde o início, com artes extremamente realistas para capas de jornais e anúncios, até as suas clássicas tirinhas sobre o Menino folclore brasileiro e coisas Não, populares da não, época, não, como o não, quadro não. de Guernica feito no seu traço e a Última Ceia de Leonardo da Vinci. Mas se a gente vai folheando um pouco mais a fundo nesse livro, a gente chega no ponto-chave. As artes mais pessoais de Ziraldo. Ou se a gente fosse fazer um paralelo, as artes da meia-noite de Ziraldo. Artes que focam muito mais em uma paleta de Meu cores Deus, escuras, não, com cara, muito não preto e faça isso. principalmente o bege, principalmente o marrom. Artes que passam uma vibe muito melancólica de sufocamento. Flicks é que nem marrom, só que mais clarinho. E da existência, se tornando desabafos cruéis do próprio Ziraldo. Até pinturas bastante criativas que ainda utilizam bastante de tons escuros, mas com uma diversidade de cores muito vasta. A minha favorita sendo essa, A Ginasta, uma arte que ele fez em 77 que me traz, assim como as obras noturnas do Dr. Souls, uma paz muito grande. Mostra todo esse movimento que a pessoa está fazendo, mas uma serenidade. Os olhos estão fechados, mostrando que ela domina a situação, e o sorriso está aberto porque mostra que ela está gostando daquilo. Cores frias e cores quentes unidas, criando uma obra ora melancólica,
ora muito relaxante. E as suas Albert artes mais Einstein escuras é seguem tu? bem esse padrão de não ter padrão nenhum. Ainda viajando pelas cores e contrastes, mas demonstrando uma liberdade artística incrível do Ziraldo. Não só uma liberdade, como um alcance. Esse cara conseguia fazer de tudo. Eu achei que fosse ser interessante mostrar que não importa o lugar do mundo, não importa a cultura e muito menos a pessoa. Pessoas diferentes se comunicam com a mesma língua. E nesse caso, a língua artística. O que faz dois artistas completamente diferentes se parecerem tanto algumas vezes e em outras serem tão distintos. E é aí que tá a magia pra mim. Pelo menos é a forma que eu gosto de ver a coisa toda. Que um dia eu cheguei no quarto, ela estava lendo uma história para a filha dela, que era um bebê. Eu falei, vai, você pirou? Tá lendo um livro para sua filha, que é um bebê? Ela disse, não, em vez de eu cantar, eu conto uma história. Ela vai saber que é uma história, ela vai gostar mais do que um canto. Eu falei, mas Fabrício, é preciso ler? Por que você está com o livro na mão? Conta a história. Ela disse, não, eu estou com o livro na mão, que é para ela saber que é desse objeto que sai esse som que embala ela. Pra quem acompanha o canal percebeu que eu tô há bastante tempo sem fazer vídeo e cada vez que você fica mais e mais tempo sem postar, você vai criando uma pressão na sua cabeça de fazer um vídeo foda, de fazer um vídeo melhor, porque o pessoal tá esperando por isso. E aí eu fiquei me perguntando, né, como é que eu poderia voltar em grande estilo. Eu tentei fazer um vídeo sobre o Chicken Little e eu falhei. Eu tentei fazer algo sobre o Adam Sandler e falhei também. Eu até fiz um post na comunidade, mas eu não consegui cumprir o... Pera. Para, caramba! Para! Corta! Mas lançou esse vídeo do Chicken Little. Mas foi depois desse, então... Prometi, mas ainda vai sair. Só não agora. E acabou que eu só consegui voltar falando da coisa mais pessoal pra Arte. a própria arte. Esse vídeo, por mais que pareça, não é somente uma homenagem ao Dr. Seuss ou ao Ziraldo. Ambos são incríveis, mas serviram principalmente para mostrar como, infelizmente, o sistema às vezes pode ser cruel. Como a gente pode nunca ter visto tantas obras incríveis e extremamente criativas porque um estúdio X achou que não podia vender, ou o outro estúdio Y julgou ser caro demais o investimento. Isso tá me lembrando de todas as séries que foram canceladas. Droga! Que tem um monte de série que foi cancelada que era boa pra caramba. Infinity Train, Final Space. A Casa da Coruja, ela não conta porque ela teve um final. Mas o resto não teve um final. Que é triste. Que era bom pra caramba. Às vezes me pedem aqui pra fazer um vídeo de 1 hora, 2 horas, 3 horas, e minha resposta é quase sempre a mesma. Se eu pudesse realmente parar por 3 semanas, 2 meses e focar única e exclusivamente em um vídeo, porra, eu faria pra caramba. É um grande sonho poder lançar um longa-metragem em formato de ensaio, mas é muito difícil, gente. O algoritmo define... Eu deveria ver esse vídeo. Realmente não gosta disso. E a minha cabeça entraria em burnout se eu tentasse fazer e eu fracassasse. E eu não tenho disciplina pra fazer mais de um vídeo ao mesmo tempo, pra ficar lançando uns besteirinhas enquanto eu faço o complexo. Então esse vídeo, acima de tudo, é um desabafo. A plataforma que me deu tudo que eu tenho e ao mesmo tempo que eu tenho, e ao mesmo pra fazer mais de um vídeo ao mesmo tempo, me tirando coisa. Me deixa ansioso, me dá medo, me traz a liberdade de poder conversar com todos vocês, mas ao mesmo tempo me cala o tempo todo. Vai entender. É uma relação tóxica, mas eu acho que eu me acomodei demais pra simplesmente terminar assim do nada. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puder deixar o like pra gente poder bater a meta de 35 mil likes, eu agradeceria demais. Essa meta vai ajudar o vídeo a ser mais divulgado e virar uma bola de neve. E você entendeu, o algoritmo vai me agradar um pouco. No mais, fiquem bem e até o próximo vídeo. Acabou. Tchau. Acabou. Até mais, pessoal. Até mais. Não esquece de beber água. Então, esse vídeo foi muito legal. Deixa like lá e deixa like aqui e beba a sua água. Inscreva-se no meu canal, deixa like, pessoal. E se você for legal, ativa o sino no seu canal quase preferido.